Boa noite, a paz do Senhor a todas. Vamos dar continuidade ao nosso propósito, atitudes de uma verdadeira mulher cristã, tornando-se sábia e virtuosa. Aqui com vocês é a Miriam, do Ministério Prova de Fogo, e hoje nós vamos falar sobre oração na madrugada. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que orar na madrugada não é um mandamento de Deus, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas dizem que orar na madrugada faz com que a oração tenha mais poder, que ela vai ser melhor recebida por Deus, ou que Deus vai responder positivamente àquela oração. E isso tudo é um grande equívoco. A madrugada não garante nenhum privilégio especial. A Bíblia diz que devemos orar em todo tempo. Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muitas pessoas ensinam, pregadores, líderes, até mesmo na internet. Eu já vi pessoas ensinando que nós devemos orar de madrugada porque elas se baseiam no que fala a palavra em Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas você precisa ler calmamente todo o capítulo para ter o verdadeiro entendimento e dar a interpretação correta desse texto. Baseado nesse versículo, se eu te perguntasse quem está falando nesse texto, o que você responderia? Você diria que é Jesus que está nos chamando para orar na madrugada e ele está dizendo que assim a gente vai achar ele? Qual o verdadeiro significado desse versículo? Bom, o texto fala a respeito da sabedoria, de forma personificada, ou seja, como se fosse uma pessoa falando. A sabedoria nos fala diversas coisas nesses versos, e no versículo 17 especificamente, ela fala exatamente sobre as pessoas que a querem e se empenham em buscá-la na madrugada. Essas pessoas a acharão se a buscarem na madrugada. O texto em nenhum momento ensina, na verdade a Bíblia toda em nenhum momento ensina que nós devemos obrigatoriamente orar na madrugada, ou que oração na madrugada tem mais poder do que outras, ou que tem resultados mais positivos diante de Deus. É maravilhoso orar na madrugada, mas não é uma obrigação. Orar na madrugada é um sacrifício da nossa parte, é um sinal de redenção, de submissão e humildade perante Deus. Na madrugada, nós matamos a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Na madrugada, você encontra tranquilidade e consegue se concentrar mais na oração. Na madrugada, a maioria das pessoas estão dormindo, o movimento na rua é menor, o barulho também. E por isso, quem reserva a sua madrugada para orar, demonstra que tem sede de Deus. O livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 19, diz assim: levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as suas mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Em vários trechos do livro de Jeremias, podemos constatar que ele orava na madrugada e que Deus respondia ali, naquele momento, às suas orações. Deus falava com ele. Jeremias capítulo 7, capítulo 25, capítulo 35, por exemplo. O livro de Daniel, mais precisamente no capítulo 6, fala que ele orava 3 vezes ao dia, mas não especifica os horários e nem se um deles era na madrugada. Quando Pedro foi liberto miraculosamente da prisão, a igreja orava continuamente por ele. O texto
de Atos 12 também não se refere a nenhum horário especial, mas, por oração contínua, subentende-se que o ato englobava o dia, a noite e a madrugada. O maior exemplo de oração na madrugada vem do próprio Jesus, que muitas vezes passava a noite conversando com Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 35 diz: "E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava." Lucas, capítulo 6, versículo 12 também. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Quem ora de madrugada demonstra que Deus é a sua prioridade. Demonstra que quer buscá-lo sem ser interrompida, para que ninguém os atrapalhe. E reserva a madrugada para ter mais intimidade com Ele. É bom ter um tempo em que toda a sua atenção vai estar virada para Deus, concentrada em Deus. Salmo 119, versículos 62 diz assim: "À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças." Eu acredito que a busca na madrugada ela se torna edificante e diferente, porque é um fator que desperta a fé, devido ao próprio sacrifício de abrir mão do descanso. É uma busca pelo avivamento espiritual. E é por esse motivo, para que haja avivamento espiritual na sua vida, para estreitar o seu relacionamento com Deus, para aumentar a intimidade com Ele, para renovar a sua fé. É por esses motivos que a tarefa de hoje é oração na madrugada. Você pode escolher entre dormir e acordar às 3 da manhã para orar ou dormir apenas depois da oração da madrugada. De qualquer forma, seja qual for a sua escolha, eu quero que você envie o áudio da sua oração no meu privado. Amém? Que nessa madrugada aconteça o sobrenatural de Deus na sua vida, que Ele fale poderosamente ao seu coração e que você receba as respostas que vem esperando há tempos. Amém? Deus abençoe e até amanhã.